minha gente, estamos de volta, começando mais um programa Ponto de Encontro, nessa noite maravilhosa, clima gostoso, hoje 3 de outubro de 2018, olha, faltando 4 dias para as eleições, que na minha opinião serão as eleições mais importantes da história do nosso Brasil, hein? Olha, tá pegando fogo em todo o Brasil, todo mundo discutindo política, até quem nunca falou de política, aos poucos está começando a se interessar, falando um pouquinho, falando do candidato. Olha, é o que eu sempre digo, com relação à política, a gente não vai falar de política no programa hoje, mas como é um momento ímpar na história, é um momento histórico, eu costumo falar o seguinte, nós não precisamos gostar de política, nós precisamos entender pelo menos um pouco, porque esses políticos que estão aí, que era para nos representar com honradez, enfim, esses políticos fazem o que fazem, roubam o que roubam, porque sabem que nós brasileiros não gostamos de política, não discutimos política, a gente não está nem aí, eles sabem disso, se aproveitam e roubam a vantagem, né? Então a gente tem que entender para saber o que está acontecendo no nosso país, para a gente lutar contra esse sistema que está aí, para a gente mudar a nossa história, mudar o nosso país, para que os nossos filhos, os nossos netos possam viver bem, viver tranquilos, né? Então a gente tem que entender um pouco de política, mesmo que a gente não goste, mas precisamos entender um pouco, né? Mas enfim, por falar em política, eu vou fazer uma perguntinha para você. Você confia nas urnas eletrônicas? É complicado, hein? Muita gente não confia, muita gente está desconfiado nessas eleições aí, que pode ter alguma maracutaia, alguma fraude aí nas eleições ou na eleição aí, sei não, viu? É muito estranho porque foi feita uma lei em 2016 a favor do voto impresso, ou seja, nessa eleição agora nós teríamos o voto impresso, agora cerca de um mês atrás ou 2, foi simplesmente revogada essa lei, ou seja, não vamos ter voto impresso. É estranho, no mínimo estranho, por que não termos o voto impresso junto com as urnas eletrônicas, para a gente ter um pouco mais aí de certeza daquilo que a gente está votando, realmente é o que vai ser computado lá, né? Mas enfim, com relação a isso, nós fomos até Barra de São Francisco para saber o que as pessoas pensam a respeito aí das urnas eletrônicas, se as pessoas confiam ou não. E você que está aí nos assistindo, você confia nas urnas eletrônicas ou não? O que você acha? Vai ter fraude ou não vai? Vamos esperar. Tomara que não, né? Tomara que tudo ocorra bem, tudo aconteça dentro da normalidade e que vença aí o candidato que, né, claro, que for mais votado efetivamente e que a democracia no Brasil prevaleça, né? Olha, vamos ter também aqui no nosso programa de hoje um tema interessante, talvez muitos de nós não, de repente, a gente nem percebe no nosso dia a dia, é um perigo que a gente está correndo com relação à escova de dente, a escova de dente, nossa escova pode conter aí muitas bactérias que podem causar aí vários problemas, doenças, e você nem sabe, né? De repente, o modo como você guarda a escova, se você compartilha a sua escova com alguém. Então é muito sério isso, hein? E para falar sobre isso, vamos ter aqui hoje no estúdio o Dr. Cláudio Reis de Barra de São Francisco, da Clínica Experienza. A gente vai trocar uma ideia aqui, a gente vai bater um papo, ele vai falar sobre isso aí. Fique atento que é muito importante. Se você quiser fazer perguntas na hora também, pode participar com a gente, tá bom? Deixa eu tentar aqui, é o seguinte, eu vou tentar compartilhar o nosso programa aqui na minha página, né? Na minha página pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou conseguindo achar. Dá um tempinho. Achei, está aqui. Eu vou compartilhar agora na minha página aqui, né? Para o pessoal que está aí na minha página também acompanhar o nosso programa. Eu quero pedir a você que está aí nos acompanhando, por favor, nos ajude, compartilhe agora o nosso vídeo aí, o nosso programa, para que os seus amigos, seus parentes possam também assistir o nosso programa Ponto de Encontro. Você pode fazer isso, pode marcar aí umas 5 pessoas, 10. Por favor, compartilhe, nos ajude aí para que muita gente possa acompanhar o nosso programa hoje, que está demais, hein? Olha, antes de chamar o intervalo,
Antes de chamar a primeira matéria aí sobre as urnas eletrônicas, eu quero falar um pouco aqui sobre a nossa rádio, Rádio Novo Som. Gerson, meu amigo, por favor, solte aí alguma coisa sobre a rádio. Rádio Novo Som é o seguinte, você que é cristão, gosta de ouvir uma boa música cristã, boa música, músicas selecionadas, lançamentos, músicas que foram lançadas essa semana, já estão tocando na Rádio Novo Som, hein? É uma rádio cristã de muita qualidade. A gente tem aí no repertório da rádio vários estilos musicais dentro do segmento gospel ou do segmento cristão, né? Tem gente que gosta de falar gospel, música cristã, mas a rádio foi feita para você evangélico, para você católico, ouvir uma boa música, tá aí, ó. Você pode baixar o nosso aplicativo, você entra lá no Google Play, você vai baixar, vai digitar lá Rádio Novo Som, Web Rádio Novo Som. Essa logomarca que você está vendo aí no celular, aí, ó, Novo Som, quando você vê essa logomarca, é só você clicar e baixar o aplicativo. Aonde você for, você vai estar ouvindo a rádio. Que delícia de rádio, é muito bom ouvir a Rádio Novo Som, hein? Tá aí também, tem o nosso site para você ouvir a nossa rádio. Tá aí, ó, www.radionovosom.com.br www.radionovosom.com.br. Você pode ouvir a rádio pelo site ou baixando o nosso aplicativo. Web Rádio Novo Som. Essa rádio tá demais, hein? Quem ouve, adora. Ok? A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco eu vou voltar com a matéria aí sobre as urnas eletrônicas. Fique ligado. Valeu! Um belo sorriso transforma seu mundo. Marque sua avaliação com o Dr. Murilo Ziviani, especialista e mestre em ortodontia, especialista em radiologia odontológica, credenciado em sistema de aparelho ortodôntico autoligado, coordenador do curso de ortodontia da FAC7 em Ipatinga, atualização em estética odontológica. Dr. Murilo Ziviani, agora com atendimento no Centro de Ortodontia e Reabilitação Oral de Mantena, Rua 7 de Setembro, 611, Centro, telefone 3241-2197. RE Auto Center. Há 12 anos trabalhamos com pneus, peças e serviços automotivos. E neste mês de Copa, a RE Auto Center presenteia vocês com grandes promoções. Trocando óleo mais filtro, daremos de cortesia um alinhamento para seu veículo. Temos também higienização do ar mais filtro a partir de R$50 e muito mais. Aproveitem essas vantagens. Venha ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar Graduação Digital, você tem aulas da unidade uma vez por semana e estuda online quando quiser. E a primeira mensalidade é só R$59. Isso é Unopar Graduação Digital. Faça sua inscrição hoje mesmo pelo site unopar.br, pelos telefones 33 3241 1991, WhatsApp 33 98850 1223 ou no Polo de Mantena, Rua Cabo Leôncio 69, próximo à delegacia, no centro. Unopar, aqui você nunca está sozinho. Eletrocel Celulares, assistência técnica, celulares, smartphones, TVs e eletrônicos em geral. Eletrocel Celulares, completa linha de celulares, eletrônicos e acessórios. Eletrocel Celulares, direção Leandro, Rua Presidente Tancredo Neves 440, Centro. WhatsApp 339-8762-0554. Nada melhor do que uma ajudinha na hora de construir. A Casa das Tintas tem um jeito muito fácil de realizar o seu sonho de construir ou reformar. Facilidade no pagamento, entrega rápida, além de uma grande variedade de produtos, com lojas em Mantena e Barra de São Francisco. Aproveite o jeito fácil de construir com a Casa das Tintas. Casa das Tintas, materiais de construção. Estou de volta, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Ponto de Encontro, onde olha, estou perdido aqui mesmo. É o seguinte, você que está nos acompanhando, prazer enorme ter você aqui no nosso programa Ponto de Encontro. Eu queria convidar você ou pedir você para chamar os amigos aí para assistir o nosso programa, compartilhando aí a nossa live aí. Por favor, compartilhe com seus amigos, chame seus parentes para assistir aí.
e nós vamos falar agora sobre urnas eletrônicas, porque as eleições estão aí, daqui a 4 dias vão acontecer, ou vai acontecer a eleição mais importante da história do Brasil. Estou para te dizer que é a mais importante da história do Brasil. Nunca se discutiu tanto, nunca se falou tanto, nunca se brigou tanto por política como agora, nunca se perdeu tanta amizade por causa de política, né? Mas a questão é que muita gente tem uma leve desconfiança ou uma grande desconfiança com relação às urnas eletrônicas. Vamos então. Você sabe o que França, Inglaterra e Alemanha têm em comum? Nenhum desses países adota urnas eletrônicas. Nos Estados Unidos, nos estados em que as urnas eletrônicas são aceitas, elas necessariamente precisam imprimir o voto, isto é, diferem brutalmente das brasileiras. Você sabe que o Equador, Venezuela e Brasil têm em comum? Todos adotam o mesmo modelo de urna eletrônica, aquela que não imprime o voto, tornando assim impossível auditar o resultado das eleições. Agora, por que os países tecnologicamente mais avançados do mundo rejeitam o uso das urnas eletrônicas, tais quais as adotadas no Brasil? Você deve estar fazendo essa pergunta aí, né? Nas democracias ocidentais desenvolvidas, existe uma enorme desconfiança em relação ao Estado. Nenhum cidadão dessas democracias está disposto a abrir mão da segurança do pleito em troca de mais velocidade na apuração dos resultados. Claro que as urnas eletrônicas têm como sua principal vantagem a velocidade na apuração, mas essa vantagem não vem isenta de custos. No Brasil de hoje, esse custo traduz-se na incapacidade de auditar os resultados. É impossível verificar se a vontade popular foi aquela mesma anunciada pelas urnas. Isso não é uma teoria da conspiração, é um fato. Caso as urnas eletrônicas imprimissem o voto, seria ao menos possível realizar tal checagem, né? Então está aí essa questão e nós vamos mostrar para você agora o que as pessoas acham das urnas eletrônicas, elas confiam ou não. Aí nós fomos lá, a nossa equipe foi até Barra de São Francisco para ouvir o pessoal. Ouve aí. 3, 2, 1. Você confia nas urnas eletrônicas? Olha, John, eu não confio muito não, John. E infelizmente a gente tem visto aí nos últimos anos algumas eleições que onde a questão de votação, a distância na pesquisa ela é muito grande e quando vai na hora do resultado das urnas, infelizmente isso não é comprovado mediante as votações que são apuradas pelas urnas eletrônicas. De 193 países no mundo, apenas 3 países utilizam a urna eletrônica. Brasil, Cuba e Venezuela. O que você acha disso? Se o país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, não utiliza, Japão, que não utiliza uma urna eletrônica, porque ela seria tão segura para o nosso país ser um dos primeiros a revolucionar essa urna. Então, mais um motivo por eu não confiar nessa urna eletrônica. Você sabia que o voto impresso a lei foi sancionada em 2016 e agora, na reta final, e chegando às eleições, eles simplesmente tiraram o voto impresso. Você consegue ver alguma maracutaia nisso aí? Rapaz, eu consigo sim, porque o que acontece? Se você analisar bem essa situação, eu, por exemplo, estou com 29 anos, eu não tive o prazer de votar na urna utilizada por papel. Ou seja, a gente bate muito na tecla, a tecnologia é boa, mas a gente sabe que ela tem condições de ser vazada, tem condições de estar implementando uma forma de invadir um sistema de segurança desse tipo de equipamento. Então, se eles burlarem essa questão de não ter mais a votação impressa, é porque tem alguma maracutaia por trás disso aí. Você confia nas urnas eletrônicas? Ô Joe, eu para ser bem sincero, eu confio. Tá? É um confio desconfiando, porque na verdade, o que nós vemos hoje? A cédula de papel também não era algo confiável, né? Já tem histórias de pessoas que realmente foram fraudadas com cédulas de papel. Então a urna eletrônica, existe condições de fraude? Sim, mas eu ainda prefiro a eletrônica. Eu ainda confio mais na eletrônica do que a de papel. Mas você não acha estranho que uma lei de 2016, na reta final, chegando às eleições, essa lei foi revogada, não existe o voto impresso mais? Você não acha estranho isso? Vindo da classe política, tudo é muito estranho, tá?
A verdade é que, hoje, para você burlar uma urna eletrônica, como uma pessoa você consegue fazer isso para o Brasil todo. No caso da cédula de papel, você tem que envolver mais pessoas, né? Então, geralmente, em cada sessão, você teria que ter alguém ali corrupto para poder corromper o resultado da eleição. No caso da urna eletrônica, um cidadão que geralmente que prepara essas urnas, ele pode fazer isso para o Brasil todo, tá? Mas eu ainda, é uma opinião pessoal minha, eu ainda prefiro a urna eletrônica, por causa da rapidez, por causa de tudo. Só lembrando que de 193 países, só Brasil, Cuba e Venezuela usam urna eletrônica. Você não acha estranho? Eu acabei de falar. Vindo da classe política, tudo é muito estranho, tudo é muito duvidoso, entendeu? Mas eu prefiro acreditar que a urna eletrônica ainda é algo de tecnologia e que poderia ter no mundo inteiro, na verdade, né? Acompanho, por exemplo, o resultado de uma eleição nos Estados Unidos. Eu acho um cúmulo do absurdo aquele troço ficar se arrastando por semanas para ter um resultado. Entendeu? Agora, depende muito de quem vai manipular isso aí. No Brasil, a eletrônica ou a de papel, eles vão querer fazer do jeito que já estão acostumados a fazer. O ideal seria a eletrônica, que você falou que é interessante, e junto a isso, somando-se a isso, o voto impresso. O voto impresso, porque aí você iria simplesmente endossar aquilo que foi digitado na eletrônica, né? Ficaria mais, vamos dizer assim, menos escuro, né? Mais transparente para o eleitor e para o cidadão que realmente quer uma coisa legal. Você confia nas urnas eletrônicas? Não. Por quê? Porque eu acho que, tipo assim, tudo que está no meio de político, eu não confio. Porque eu não confio em políticos. Acho tudo corruptos. Então você acha que vai ter maracutaia nessas eleições agora? Como acho que sempre teve também nas outras eleições. E sempre vai ter. Você confia nas urnas eletrônicas? Olha, infelizmente, se tratando dos políticos, né, do Brasil, os políticos brasileiros, eu acho que o ideal seria, sim, as urnas eletrônicas, mas também ter o voto impresso para mais segurança, né, no resultado aí. Só para você ter uma ideia, de 193 países, só Brasil, Cuba e Venezuela possuem urnas eletrônicas. E agora, às vésperas das eleições, eles tiraram o voto impresso. Você não acha meio estranho isso? Com certeza, você vê o que aconteceu, né, nas eleições lá na Venezuela, que inclusive a imprensa nem foi autorizada a acompanhar as eleições lá. Então, quer dizer, alguma coisa de errado tem isso aí. Por que os outros países com muito mais tecnologia não têm? Temos que se rever isso aí, né? Muito bem, estamos de volta. E aí, deu para ver aí, deu para sentir que as pessoas não estão confiando no voto eletrônico sem o voto impresso, né? Ou seja, nas urnas eletrônicas sem o voto impresso. Então, isso é praticamente quase que geral, com todas as pessoas com as quais a gente conversa. Olha, a maioria está simplesmente preocupada com essa eleição agora, que pode acontecer alguma fraude, alguma maracutaia. Tomara que não, tomara que tudo aconteça dentro da normalidade, mas é muito estranho, né? Uma lei que já estava aprovada, de repente, em cima da hora, chegando às eleições, essa lei é revogada e não vai acontecer o voto impresso. Mas que Deus esteja no controle de tudo para que tudo ocorra bem, né? Olha, só fazendo uma correção aí, eu falei aí que os 3 países que usam as urnas eletrônicas, falei Cuba, Brasil e Venezuela. Então, fazendo a correção, Cuba não tem urna eletrônica. No lugar de Cuba aí seria Equador. Então, Brasil, Equador e Venezuela, os 3 países do mundo que usam a urna eletrônica, sem voto impresso. Mas vamos lá então, a gente já estamos aqui, ou já temos aqui em nosso estúdio, o Dr. Cláudio Reis, da Clínica Experienza. Cláudio Reis, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Ponto de Encontro. Muito obrigado, André. Tudo bem com você, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Vou fazer uma perguntinha, a gente está conversando aqui em off aqui. Qual a sua opinião sobre esse assunto polêmico aí, Cláudio? Eu também vou fazer coro com os que não confiam no voto impresso, no voto apenas eletrônico, né? Sim. Eu acredito que a impressão do voto traria pouco tempo a mais no processo eleitoral e nos daria maneiras de fazer uma auditoria de todo o processo. Eu acho que tem que ter uma auditoria. Um checklist a mais que a gente poderia fazer. A gente ficaria mais seguro, né? Todo mundo, né? Bem mais seguro. Veja, hoje qualquer maquininha de cartão de crédito, né, ela imprime um comprovante. Sim. Por que numa máquina daquela não improvia um comprovante que demoraria 5, 6 segundos? Isso num tempo geral. Rápido, né? Pouco tempo. E E a gente conseguiria fazer a conferência em caso de dúvidas. Verdade.
Cláudio, nós vamos falar de um assunto interessante aqui hoje, que são escova de dente, né? Problemas que podem ocorrer na nossa saúde através do uso incorreto da escova de dente. Por isso nós convidamos você para estar conosco aqui e a gente vai estar falando um pouco sobre isso agora. A produção tem como... O texto aí não tem como não, né, meu amigo da produção, o Éder Júlio. Parece que falhou aí, né? Não deu para ouvir bem o Cláudio não, né? É bom que depois a gente fala de novo ou vamos embora. Vamos lá então, é o seguinte, olha, de aliadas na hora da higiene bucal, a vilãs da saúde, se não forem bem cuidadas e limpas, as escovas de dente, muitas vezes negligenciadas na pia do banheiro, na gaveta do escritório ou no fundo da bolsa, merece mais atenção do que você está acostumado a dedicar a elas, hein? Então é por isso que nós vamos falar aqui do Dr. Cláudio Reis. Cláudio, antes da gente entrar propriamente no tema, fala pra gente aí, para todo mundo conhecer, quem é o Dr. Cláudio Reis? Então, Johnny, eu comecei a estudar odontologia na década de 90 ainda, né? Já são 28 anos nesse belo estudo, uma matéria que eu de fato amo, faço o que eu amo, isso para mim é um privilégio fazer o que a gente gosta muito. Em 95 eu fui para Belo Horizonte, fiz minha primeira pós-graduação em implantes na Sociedade Brasileira de Implante, depois fui para Campinas, fiquei mais 6 anos, lá eu consegui mais 3 pós-graduações, uma especialização, concluí o mestrado, fui para o exterior, estudei na Itália, fiz uma pós-graduação lá, e me retornando eu estive professor, né? Eu dei aula em Belo Horizonte, na Faculdade São Leopoldo Bandi, que hoje tem a classificação A, uma das mais altas na odontologia. Fui coordenador e professor de pós-graduação em odontologia, ou seja, aula para dentistas na Grande Vitória, São Paulo, na UFF no Rio de Janeiro. E anos retrasados eu dei uma palestra num congresso internacional, que é um dos mais famosos no Brasil. Ou seja, eu estou sempre mexendo em alguma coisa, querendo de fazer, eu gosto de aprender muito sobre o assunto. É isso aí, tá aí o currículo aí bem extenso do Dr. Cláudio Reis, e ele com propriedade vai nos falar um pouco aqui sobre esse... É um problema que muita gente negligencia, como a gente acabou de falar aí, né? Cláudio, que tipos de doenças uma escova contaminada pode transmitir? Então, Johnny, é uma frase que eu gosto muito de falar, que assim, a saúde começa pela boca, né? Literalmente começa pela boca. Então a gente percebe que tudo que a gente come e bebe vai para a boca. E a escova a gente leva na boca todo dia. Essa aí não tem jeito. 3 por dia a gente pega aquela escova e leva na boca. E quais serão essas doenças? Desde uma gengivite, uma periodontite, infecções de garganta, infecções auriculares, né? Problemas respiratórios, diarreias e até meningites, que são problemas até mais sérios. Cláudio, mas para a gente adquirir esses tipos de doenças que você citou aí, como acontece esse processo aí da gente chegar a esse ponto aí? Por exemplo, vou citar algumas coisas aqui. Eu já ouvi falar que se você der descarga no vaso lá com a tampa aberta, bactérias vão subir ali e vai atingir de repente a escova. É mito ou verdade? Verdade, Johnny. E é um hábito infelizmente comum, né? Aí vai a primeira dica, de não guardar a escova próximo ao vaso sanitário. Né? E se a gente pensar bem, o ideal é que o vaso fez cair as mulheres, vão nos puxar a orelha, com a tampa sempre fechada, né? Ali nós vamos, a imagem como já começa a aparecer, aquele, por exemplo, ali você vai perceber um vaso sanitário logo pertinho ali. Tá bem perto ali, né? O banheiro é bonito, lindo, mármore e tal, mas o arquiteto por vezes esqueceu ali de que aquele local não seria um local adequado para guardar a escova. E quando então aciona-se a descarga, todas as bactérias que estão dentro do vaso sanitário, aquele fluxo vão para a sua escova e você logo remete para a sua boca. É muito sério, hein? A escova, ela tem que ficar necessariamente dentro de um recipiente, ela pode... Ali, aquela imagem que a gente viu anterior, parece que a escova tá bem assim, ela não está coberta, né? Descoberta ali. Ela tem que estar fechadinha dentro de uma gavetinha, como é que seria? Tá, inclusive essa imagem que a gente consegue ver, é até uma brincadeira bem interessante que fizeram isso aí. Porque imagine que a escova é o segundo item mais sujo do banheiro, só perde das vasos sanitários. Então imagina como isso não é limpo, né? Aí a sua pergunta, John, é assim, ó,
não vai haver nunca um lugar ideal que vai ficar 0 bactérias dentro do banheiro, né? Então a gente vai pensar o que é executável. O executável é não deixar a escova exposta, para que nenhum inseto, por exemplo, venha ali na cima da sua escova. É longe do vaso sanitário, preferencialmente num local e que seja arejado. Aí mostra uma foto da nossa amiga Baratinha. Meu Deus do céu. E aí o que a gente acontece, gente? Por vezes, John, a gente esquece que uma vez fechada a porta do banheiro e apagou a luz, pela madrugada circulou algumas vezes baratas, né? Taruíras do nosso banheiro. E o gosto adocicado do creme dental que ficou lá na escova pode atrair insetos como aquele. E eu, particularmente, não quero beijar nenhuma barata de taverna. Meu Deus do céu, que imagem é essa, hein? Uma barata na escova, hein? Eu acho que acontece muito isso, hein? Cláudia, a posição da escova interfere? Ela ficar na vertical ou na horizontal? Se na horizontal é pior, como é que seria isso? Isso, boa pergunta, Johnny. Quando a gente deixa a escova na horizontal, se ela fica deitadinha, não há como escoar aquela água. Então, um princípio básico aí para a boa higiene é quanto mais seca a sua escova, melhor. Então, se você for pensar em guardar a escova, ela manter seca. Quando a gente põe ela na vertical, a água da cerda escorre e sai do ponto mais crítico, que o que leva a gente à boca, né? Então, ali em pé, na vertical, é a melhor posição para a água escoar e não ficar úmido na ponta da escova. Ô, Cláudio, só lavar a escova, a gente já fez ali uma higiene perfeita da escova, ou não? Não é só simplesmente jogar uma água ali e guardar na posição que você falou aí? Tem algum cuidado a mais que tem que ser feito ou não? Sim. Então, Johnny, enxaguar com água corrente vai ajudar sempre a tirar um volume de bactérias, mas não elimina todas. A dica que a gente pode dar, quem usa enxaguatório bucal, né, aqueles bochechos, deixa emerso ali uns 30 segundos dentro daquele líquido, ele por si só vai matar a maior parte das bactérias. E aquele que quer, de fato, quase que esterilizar a sua escova, tem um produto chamado clorexidina, você vai borrifar na escova, aí pronto, aí vai ficar 100%. Ok. A produção chegou com a escova aqui. Isso, tudo adequado. Isso aí. É a forma adequada? Deixa eu mostrar aqui. A produção trouxe aqui. Isso. É a forma correta, Cláudio? Deixa eu pegar. Do jeito que está aqui. Então, aqui ela está bem guardada, bem protegida. Para uma viagem, isso aqui é perfeito. Agora veja qual que é o problema dentro de casa. Por exemplo, se a gente simplesmente pegar a escova, John, ela molhada, e colocar aqui dentro, aí já não é legal. Porque ela funciona como se fosse uma estufa. Ou seja, ela úmida aqui dentro, essa umidade aqui vai prender, ela não sai, a umidade não sai daqui do invólucro, aí pelo contrário, aumenta o número de bactérias. Agora, se até seca e colocar aqui, aí é perfeito. Então tem que secar a escova para guardar aqui dentro. Exatamente. Em locais fechados, extremamente fechados, ela tem que estar seca. Sim. O ideal, por exemplo, que se põe num armário dentro de casa, tem um espaço maior para ventilar, e que aí ela vai ter menos umidade. Ok, tá aí a produção nos ajudando aí. Cláudio, uma pergunta interessante. Um casal, exemplo, de namorados ou de casados mesmo, se beijam o tempo todo. Isso quer dizer que eles podem compartilhar escovas ou não? Não, não pode. Então beijo. Então, se a escova tem a bactéria que vai passar de um para outro, então um beijo também. Sim. Logo, o beijo também vai passar. O beijo também. Aí uma dica muito bacana, além dos namorados, né? Eu vou dar, às vezes, para o papai, mamãe, filhos dentro de casa, que guardam as escovas muito próximo. Aí, pessoas idosas também é uma dica importante isso. Por exemplo, se nós aqui estivermos gripados, Johnny, a gente chegar lá e pegar a nossa escova e deixar perto da nossa namorada, nossa esposa, então aquele vírus da minha gripe ali, por exemplo, vai passar para a escova da minha esposa e vai contaminá-la, né? Aí, por exemplo, se a gente está com uma imunidade boa, uma saúde boa, talvez a gente vai reagir bem. Agora imagina se a nossa vovó está em casa, 80 anos, mais debilitada, uma simples virose pode trazer vários transtornos muito graves a essas pessoas, né? Crianças recém-nascidas, né? Mas escovar o dentinho, hoje tem vários tipos de escovas para neném, inclusive, que coloca no dedo. O pai estava bem com saúde, tem a imunidade toda garantida já, vacinado, né? Não pega tantas mais doenças, aí pega a escova dele e põe perto da criança. Então, a gente aumenta a chance de doenças na própria família, com o namorado, esposa, enfim. Sim. Então,
compartilhar escova com o esposo ou com a esposa, nem pensar. Nem pensar. É isso. Ô, Cláudio, deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Quero mandar um abraço aqui para a Luci Andrade Barcelos. A Luci, minha querida Luci, lá de Vila Velha, Praia da Costa, nossa amiga aí. A Cici Carvalho aqui de Mantena também está assistindo o nosso programa. Grande abraço, Cici. Tem o Robson Santos também está nos acompanhando. Alô, Robson, grande abraço aí para você. Um abraço para meu amigo Léo da Semig, já esteve aqui no programa, falando de um assunto interessante da viagem aí lá para o fim do mundo, né? É o nome da viagem mesmo, para o fim do mundo, lá no final da América do Sul, né? O Léo vai, já, acho que janeiro ou fevereiro, eles vão estar indo para lá. E também, quem está nos assistindo é a Virgilina Fidelis. Alô, Virgilina, grande abraço aí para você, viu? Grande abraço. Por favor, compartilhe aí a live aí para outras pessoas acompanharem o nosso programa, hein? Vamos lá então, Cláudio. Cláudio, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse aqui algumas dicas. Claro que você já deu dicas para a gente aí, mas assim, no geral, algumas outras dicas, de repente alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, que você colocasse para quem está nos assistindo aí. Ok. Por mais que a gente tente limpar, Johnny, as escovas e guardá-las da forma adequada, a gente não vai conseguir isso na sua totalidade, em 100%. Então, como é que eu vou ficar mais protegido e minha família também? O único jeito é descartar a escova de 3 em 3 meses, que é o recomendado, né, pela Organização Mundial da Saúde, enfim, é que a gente não perpetue muito aquela escova, porque por mais que a gente tente limpar, mantê-la limpa, vai ficar bactérias, vírus, enfim, e essas viroses, bacteremias, podem nos fazer mal e a nossa família também. Cláudio, essa questão dos 3 meses aí, na sua clínica lá, o que você sente? Assim? Você sente que as pessoas realmente trocam a escova de 3 em 3 meses? Ou as pessoas negligenciam isso? O que você percebe? Na maior parte negligenciam, sabe? Vai esquecendo, amanhã depois eu vou trocando, às vezes nem lembra quando. Aí vai 4 meses, 5, 6, 1 ano. Exatamente. Uma coisa que eu particularmente faço, eu pego a escova e jogo ela fora no lixo logo. Amanhã eu tenho que sair para comprar, eu já joguei ela fora, né? Exatamente. É uma boa dica, né? Eu pego e jogo ela fora logo, porque aí vai me obrigar a sair para comprar uma escova. Porque a gente esperar sobrar um tempo, às vezes a gente vai deixar amanhã, depois, e passa bastante tempo, e a gente pode estar nos contaminando com doenças sem precisar. É isso aí. Eu estive aqui falando agora, nosso programa com o Dr. Cláudio Reis, da Clínica Experiência em Barra de São Francisco, tirou algumas dúvidas aí sobre riscos que nós corremos ao manusear ou guardar errado, de uma maneira errada, a nossa escova de dente. Então, vamos ter cuidado aí para a gente ter uma saúde boa aí com as nossas escovas de dente, né? Cláudio, muito obrigado. Eu que agradeço, João. Uma ótima noite para você. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Para você também. Obrigado. Gente, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho eu volto aí com mais uma novidade para você. Daqui a pouco, depois do intervalo. Um belo sorriso transforma seu mundo. Marque sua avaliação com o Dr. Murilo Ziviani, especialista e mestre em ortodontia, especialista em radiologia odontológica, credenciado em sistema de aparelho ortodôntico autoligado, coordenador do curso de ortodontia da FAC7 em Ipatinga, atualização em estética odontológica. Dr. Murilo Ziviani, agora com atendimento no Centro de Ortodontia e Reabilitação Oral de Mantena, Rua 7 de Setembro, 611, Centro, telefone 3241-2197. RE Auto Center. Há 12 anos trabalhamos com pneus, peças e serviços automotivos. E neste mês de Copa, a RE Auto Center presenteia vocês com grandes promoções. Trocando óleo mais filtro, daremos de cortesia um alinhamento para seu veículo. Temos também higienização do ar mais filtro a partir de R$50 e muito mais. Aproveitem essas vantagens. Venha ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar Graduação Digital, você tem aulas na unidade uma vez por semana e estuda online quando quiser. E a primeira mensalidade é só R$59. Isso é Unopar Graduação Digital. Faça sua inscrição hoje mesmo pelo site unopar.br, pelos telefones 33 3241 1991, WhatsApp 33 98850 1223 ou no Polo de Mantena, Rua Cabo Leôncio 69, próximo à delegacia, no centro. Unopar, aqui você nunca está sozinho.
Eletrocel Celulares. Assistência técnica, celulares, smartphones, TVs e eletrônicos em geral. Eletrocel Celulares. Completa linha de celulares, eletrônicos e acessórios. Eletrocel Celulares. Direção Leandro. Rua Presidente Tancredo Neves 440. Centro. WhatsApp 339-8762-0554. Nada melhor do que uma ajudinha na hora de construir. A Casa das Tintas tem um jeito muito fácil de realizar o seu sonho de construir ou reformar. Facilidade no pagamento, entrega rápida, além de uma grande variedade de produtos, com lojas em Mantena e Barra de São Francisco. Aproveite o jeito fácil de construir com a Casa das Tintas. Casa das Tintas, materiais de construção. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Ponto de Encontro. Estamos quase chegando ao final, mas antes é o seguinte, eu quero mandar um abraço aqui para... Tem uma galerinha aqui assistindo o nosso programa. Quero mandar um abraço aqui para minha amiga, gente finíssima, minha amiga Kátia Fernandes, que está lá na Itália, hein? A Kátia está dizendo o seguinte, parabéns, vendo aqui na Itália, pena que já está muito tarde, 1 da manhã, que soninho, hein, Kátia? Grande abraço aí para você na Itália, hein? Está nos assistindo aí. Quem está assistindo também é minha filha linda, Amanda Martins. Alô, Amanda, minha filha, beijo para você. É muito linda minha filha, né? Esse pai é muito babão, hein? Deixa eu ver aqui, Dé e Dorvalino Oliveira, lá nos Estados Unidos também, assistindo o nosso programa, hein? Mas, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. É isso, essa galera aí assistindo. Gente, valeu. Olha o seguinte, como a eleição vai acontecer no próximo domingo, a gente está percebendo aí que tem muita gente com dúvida com relação a o que eu posso fazer ou que eu não posso fazer no dia da eleição, né? Eu vou chegar lá para votar, algumas pessoas estão falando em colocar escrever o número do candidato ao lado da assinatura, você assina aquele caderno, né, o livro lá da presença, você chega, assina. Tem muita gente falando que vai colocar o número do candidato ali. Então, outras pessoas falam que não pode colocar o número do candidato. Então, posso ir com camisa amarela, vermelha, para falar que eu vou votar no partido A ou B. Então, tem muita dúvida com relação a isso. Estou vendo nas redes sociais aí, muita gente debatendo a respeito disso. E, enfim, a gente vai chegar no dia da eleição com um monte de dúvida aí que não seria legal. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma entrevista aí. Nós vamos gravar uma entrevista e soltar essa entrevista na sexta-feira aqui na nossa Web TV, tá bom? A gente vai divulgando durante aí o dia, para você saber o horário que nós vamos estar passando esse quadro, esse programa. É um programa especial sobre as eleições que vão acontecer domingo. Então, na sexta-feira, nós vamos gravar esse programa amanhã, deixar gravado para sexta-feira a gente passar para você assistir aí, tirando todas as dúvidas com relação às eleições, ok? Pronto, vou ficando por aqui com mais um programa Ponto de Encontro. Para você que esteve comigo, muito obrigado pela audiência, pela preferência e pela paciência. Voltamos na quarta-feira que vem com mais um programa Ponto de Encontro, se Deus quiser. Uma ótima noite para você, fique com Deus e que você possa fazer aí o seu voto consciente, vote consciente, pense bem antes de votar, para você não se arrepender depois, né? Como eu falei no início, a eleição mais importante da história do Brasil. Então, vamos pensar muito antes de colocar o nosso voto lá na urna eletrônica, né? Ou apertar o botão lá, né? Ok? Grande abraço, até mais, até quarta-feira.